Ah, agora vai. Olha só. Bom, então, como eu disse, quando a gente começa qualquer estudo assim, de qualquer tema, a gente sempre começa pela busca de base em dados digitais. A gente poderia fazer busca em base de dados, por exemplo, eu vou ver o que a biblioteca tem em termos de livro sobre tal temática. Eu posso fazer uma busca ali também, mas a gente faz em base de dados digitais porque estão disponíveis, né? São públicos. Então, quais são os espaços que eu normalmente busco? Cielo, os periódicos da CAPES, banco de teses, de dissertações e teses. Então, eu vou mostrar rapidamente, assim, eu vou compartilhar a tela, e aí eu acho que a Rafa também consegue acompanhar. Pode ser, Rafa? Qualquer coisa, pode ser, tranquilo. Qualquer coisa, eu estou me falando que agora eu não vou dizer mais. Deixa eu ver aqui. Começar pela Cielo. Eu vou mostrando, qualquer dúvida, vocês vão me perguntar. Ó. Aí. Então, essa é a base de dados. Cielo é como se fosse uma grande biblioteca, né? Uma biblioteca virtual. Então, aqui tem artigos, né? Muitos periódicos têm vinculação com a Cielo, então eles vão estar aqui, mas nem todos têm, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Vou dar um exemplo para vocês. A Rafa, que é da Educação Física, tem algumas revistas que não têm vinculação a essa Cielo, como Motor e Vivência, Pensar a Prática, que publicam muitos artigos bons da área da educação física. Então, são outros que a gente tem que buscar à parte. Mas a Cielo, ela tem várias áreas, por exemplo, ciências da saúde, ciências humanas, ciências aplicadas. Então, eu gosto de começar por ela, para a gente ter uma ideia do que tem sobre tal temática. Então, vamos pensar. Os temas de vocês vão gerar em torno de formação de professores, pandemia, palavras-chave, né? Crianças, infâncias, educação infantil, né? Movimento, corporeidade. Então, são algumas palavras que vocês vão jogar aqui para verificar se tem publicações. Tá, mas e aí, o que eu faço com isso depois? Essas palavras, elas são chamadas de descritores, né? São os descritores que tu vais utilizar para verificar o que tem publicado. Eu tenho aqui uma tabelinha, que eu também depois eu mando para vocês, que eu já comecei a produzir, acho que foi numa aula do PPG Edu, deixa eu ver aqui, planilha. Não. Deixa eu ver aqui. Metodologia deve estar aqui. Metodologia. Busca de base de dados. Aqui. Se tu tiver uma pergunta, tu fala, tá, meu? Aqui. Digamos aqui, descritores. Esses são os descritores. Eu vou usar formação de professores e infâncias. Aí eu vou jogar aqui na Cielo, ó. Formação de professores, e vou usar mais um campo aqui, infâncias. Bom, aí eu tenho esses dois descritores, e vou fazer uma busca. Vamos ver o que ele vai encontrar. Não foram encontrados. Ok. Estranho, né? Toda vez que eu tento usar, acontece isso também. Vamos ver. Formação de professores. Deixa eu jogar aqui, vamos ver o que aparece. Alguma coisa tem que aparecer. Ó, apareceram 2.775 resultados. Eu vou agora, porque é muita coisa, né? Como é que eu vou dar conta desse tanto aí, né, de artigos?
E aí vai falar, se vocês forem ver aqui, olhar rapidamente, ó, vai falar de diferentes temas, né, sobre formação de professores. Bom, me interessa formação de professores e infâncias. Tá? Eu vou botar infância no singular. Vou fazer uma busca. Acho que eu tinha que ter acentuado ela, vamos ver. Não, mas apareceu. Ó, apareceram 27 resultados. Aí eu vou lá na tabela, e vou botar aqui, ó. Apareceram 27 artigos, aí desses somente tantos tiveram relação com o meu tema. Por quê? Aí eu vou olhar o título, ó. Ensinar longe da escola, ensaio sobre as representações de Durkheim e Chartier. Bom, aí trata de uma perspectiva teórica que não me interessa agora. O 2, interculturalidade e infância indígena no contexto urbano. Bom, a temática indígena não me interessa agora, também não vou colocar. A geografia na formação dos professores, tempos e espaços nos cursos de pedagogia. Bom, olhando assim, me parece que não tem uma relação direta. Bah, mas eu fiquei em dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele e vou ler o resumo, né? Aparece aqui o resumo. Fala aqui sobre a formação inicial, o trabalho dos professores, sobre construção do conhecimento geográfico nos anos iniciais, processo de alfabetização da criança. Então, eu olho também aqui, ó, as palavras-chave: geografia, formação docente, pedagogia, anos iniciais do ensino fundamental. Então, por aqui eu já estou vendo que eles vão focar na questão da geografia. Então, nesse momento, não é algo que me interessa, não é algo diretamente relacionado à minha pesquisa. Então, esse eu não vou considerar. Volto lá. Esse aqui, interessante, ó. Esse aqui, me parece que ele está, Nadie tiene las paredes de rojo. Espanhol, né? Uhum. De espanhol. Bom, eu posso considerar os de língua estrangeira ou não. Então, olha aqui na lateral esquerda, diz assim, ó, filtrar. Então, aqui eu tenho alguns filtros que eu posso usar. Por exemplo, periódico, se eu quero considerar só uma revista ou outra, eu vou clicando. Mas no caso, eu quero considerar todas. Idioma, eu quero só os de português. Então, eu não quero considerar os outros. Então, eu vou botar só português. Ano de publicação. Bom, como eu estou interessada em saber as questões da Covid, da pandemia, então eu vou considerar a busca a partir de 2020. Então, ó, 2021, 2020 e aí 2022. Bom, ciências humanas da saúde aplicadas, eu vou considerar todas. Depois, outras áreas, né? Psicologia, negócios, cultural, também eu vou deixar todas, porque às vezes elas se entrecruzam. Aqui também eu tenho ainda outros, né? Refinamentos, mas eu vou considerar aqueles que eu pontuei. Então, eu tinha 27, vamos ver quantos vão aparecer agora. 7. Né? E daí deixa os 27 mesmo, ou vai entrar o 7 lá no... Aí eu posso considerar só o 7, porque agora eu deixei aqueles a partir de 2020. Como a pesquisa, ela se refere à questão da pandemia, esse tempo da pandemia, antes de 2020 não vai ter publicação, né? Então, a gente vai considerar só a partir de 2020. Então, eu acho que isso é interessante a gente levar em consideração, porque vai afunilando, né? Então, provavelmente, esses que aparecem aqui, ó, esse primeiro aqui, ele fala sobre Durkheim. Eu posso abrir ele e olhar o resumo. Na dúvida, eu posso abrir e olhar o resumo, para ver se ele me interessa ou não. Como ele faz uso de uma teoria bem específica, não sei se nos interessa, tá? Mas esse é um exercício que vocês podem fazer. Ler, me interessa. Não me interessa.
E aí vocês vão passando. Deixa eu ver aqui. Depois, a questão indígena, né? Que agora não nos interessa. A geografia da formação de professores, infância e educação. Tem alguns ali que parece que não tem nada a ver com o que a gente quer. Ó, fracasso escolar, educação global através do ensino de português, também não nos interessa. A escola ante a morte e a infância, desconstrução dos muros do silêncio. Assim, olhando o título, me parece que talvez seja interessante dar uma lida, porque muitas crianças tiveram perdas, né? Então, o que eu iria fazer? Lá na tabela, vocês vão ver que eu tenho assim, ó, título, periódico, ano, link. Então, eu posso ir copiando aqui o título e tudo, ou eu posso fazer também o seguinte, eu posso copiar a referência através desse link aqui. Quando eu copio a referência, eu já pego quase todas as informações, ó. E aí depois eu posso até tirar daqui e passar para cá. O ano de publicação é 2020, os autores estão aqui no início, né? Palavras-chave aqui não aparece, então eu pego lá. Deixa eu voltar lá. Está meio lento. Eu volto aqui e vejo as palavras-chave e levo para lá. Copy e cole. Aqui. Eu gosto sempre de copiar o link também. Parece assim, ó, no primeiro momento, parece muito demorado, mas vocês vão ver, depois que vocês pegam um jeito ali, principalmente no refinamento, vai bem rapidinho. Vamos ver aqui, tabela. Aqui, o link. Gosto de deixar o link para depois rapidamente localizar ele. Aqui. Pronto. Pois dá para ajeitar ainda o tamanho. Deixa eu diminuir. Ok. Eu quero botar uma observação aqui, né? Sei lá, faz referência às perdas durante a pandemia. Eu li lá o artigo e aí me remeteu a isso. Então, a observação é muito pessoal. O que vocês querem deixar registrado aí na memória. E aí, assim se faz a busca de base, na base de dados. Digamos que eu procurei aqui formação de professores em infância, apareceram esses 7. Mas aí eu quero ver, vou botar aqui, formação de professores e corporeidade. Vamos ver o que aparece. E realmente é o que a gente percebe, assim, não tem muita produção. Cinema negro, feminino, estética e política na formação de professores. Uma experiência do filme, vamos ver. A formação cinema negro. Aqui eu acho que, olhando rapidamente assim, acho que é uma coisa bem específica, é um tema mais específico. Então, vou desconsiderar esse aqui. E aí, muito importante, eu vou anotar essas buscas, assim, ó, formação de professores em infância, eu encontrei, acho que deixa eu só aqui, eu acho que ele se desconfigurou, isso tinha que estar lá em cima. Eu sei o que houve. Acho que o link aumentou a planilha, e aí ele jogou lá embaixo. Deixa eu tirar daqui. Ali no periódico, o que coloca? O nome do periódico. Vamos ver aqui, ó. Revista Brasileira de Educação.
Aí eu faço, normalmente eu faço assim, copio aqui e colo aqui. Aí, só que ele fica enorme. Deixa eu quebrar ele aqui. Só para ficar tudo junto e vocês conseguirem visualizar. Aí o descritor aqui embaixo, ó, formação de professores mais infâncias, 7 artigos. Vou purar isso aqui para baixo. Aqui. Então, 7 artigos, 27 artigos, refinando a busca para anos 2020 a 2022, permaneceram 7 artigos. Aí, destes, somente, digamos que seja só aquele um. Um tem afinidade com o tema. Bom, aí depois eu vou para a formação de professores e descritores. Descritores, formação de professores e corporeidade. Nenhum, né? Não, um artigo que não tem, que tem um artigo que tem relação com cinema. Aí eu sempre coloco uma observação para lembrar por que eu não utilizei aquele, né? Então, vou botar aqui. E a questão dos descritores é sempre um jogo, assim, das palavras que aparecem na pesquisa que se utiliza. Então, digamos que aqui eu vou colocar infância, e vou botar infância e corporeidade. Aí, vamos ver. Acho que vai aparecer. Não, achei que ia aparecer mais. Criança e corporeidade. Então, aqui. Ó, o dançarinar, olha que lindo, dançarinar como ato ético no acompanhamento de crianças em saúde mental. Provavelmente, assim, olhando o título, não parece ter uma relação direta. Então, mesma coisa, vou lá e olho o resumo. Mas aí eu vou sempre anotar escritores, infância e corporeidade, nenhum. Aí depois, aí assim eu vou tomando nota, tá? Bem, é um movimento assim, leva tempo, mas ele é bem tranquilo de fazer. Aí, bom, botei criança, infância, não tem nada. Eu posso colocar, por exemplo, infância e movimento, ou vou botar corpo. Vamos ver se aparece. Ó, aí apareceram 7 resultados. Aí eu vou vendo, né, se esses é o mesmo movimento, se esses me interessam, se tem relação com a pesquisa ou não, se vai falar da escola, se vai falar de formação de professores. Então, esse é o movimento. Bom, deixa eu ir lá agora para CAPs periódicos. CAPs periódicos. Vocês vão estar fazendo a tese de dissertação e vocês vão lembrar dessa conversa nossa aqui. Deixa eu ver. O que você está procurando? Mesma coisa. Vou botar aqui infância. Olha, ele está procurando. Vamos ver, ó, ele encontrou alguns aí, ó. Olha a quantidade, né, que ele encontrou.
Então, eu posso botar infância, ou vamos usar os mesmos descritores, tá? Formação de professores, que a gente usou lá no início. Formação de professores. Formação de professores e infância, eu acho, né? O que a gente usou lá? Agora eu já nem me lembro. Acho que infância. Infâncias. Daí eu vou usar o mesmo descritor que usei lá na Cielo. Mais infâncias. Vamos ver se ele vai encontrar. Ó, e aí, então, ele encontrou. Aqui a gente vai ver que tem vários, né? Aqui. Bom, tem 678 resultados. Aí eu vou colocar lá que eu encontrei 678. Mas aí eu vou fazer uma busca avançada. Nessa busca avançada, aqui, eu vou escolher, por exemplo, idioma. Eu quero. Cadê o português aqui? Qualquer idioma, vou deixar, então. Qualquer ano, não. Vou botar aqui data específica. Vou botar primeiro de março, porque eu acho que antes de 1º de março de 2020, ninguém publicou nada sobre a pandemia. Considerando que a pandemia começou em dezembro, né? Vou colocar 1º de março aqui, até 1º de agosto, vou botar, de 2022, que é bem recente. Aí, 2022. Vamos ver o que ele vai procurar. Ó, já reduziu, né? 198 resultados. Nessa busca, a gente tem como ir refinando mais. Às vezes, eu gosto de olhar os títulos, né? Eu vou olhando rapidamente os títulos e vejo se tem relação ou não. Ó, narrativa sobre brincar nas infâncias, contribuições para a formação de professores de infâncias. E aí aqui aparece as referências, né? Então aqui o nome das autoras, né? E aí fica mais, às vezes a gente lê esse pedacinho aqui e a gente já sabe se tem uma relação ou não. Considerando que o brincar é um eixo estruturante do trabalho pedagógico na educação infantil, que se estende aos anos iniciais do ensino fundamental, partiu-se do princípio de que é fundamental que os professores assumam uma posição ativa na organização e apoio ao desenvolvimento do brincar das crianças. Bom, esse é um pedaço do resumo. Daqui a pouco, o que é possível fazer? A gente colocar mais um termo para refinar esses 198 aqui. Vamos ver. Certeza. Aqui ele mostra quanto desse material que ele mostrou, quanto é de artigo, quanto é de dissertação, quanto é livro, assunto, quantos são específicos da educação infantil, quantos aparece a formação de professores, quantos aparece a infância. Então, eu ainda posso refinar por ali. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando onde é que eu posso refinar mais. Personalizar. Tem um espaço que eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar formação de professores, infâncias e corporeidade, o movimento. Acho que eu vou ter que voltar aqui. Mais um pouquinho. Aqui. Rafa, se tu tiveres dúvida,
e pergunta. Deixa eu ver. Está tranquilo aqui. Tá ótimo, então. Vou aqui na busca avançada. Aqui. Ok. Aqui, ó. Ele tem formação de professores em infância. E aqui eu vou botar corpo. Vamos ver se ele vai refinar aquela busca. Ó, daqueles 196, passou para 30. Aí fica mais fácil da gente procurar. Então, é esse exercício que se vai fazendo nessa busca de dados. E aí, sim, 130, eu consigo abrir, olhar título por título, né, e ver se me interessa ou não. Aqui, por exemplo, Corpos e Imaginação em Movimento Brincante, Teatro e Literatura na Formação de Professores. Então, daqui a pouco seja algum artigo que a gente possa utilizar aí também na pesquisa. Mesmo que esteja relacionado e não esteja, o artigo não esteja no contexto da pandemia, a gente descarta ele ou a gente... Boa pergunta. Tu ouviu, Rafa? A pergunta da Mil? Ouvi. Então, é uma pergunta interessante, porque, embora a nossa pesquisa seja sobre a pandemia, sobre esse momento da pandemia, algumas experiências podem nos ajudar a pensar, né, essa pesquisa. Nessa busca, para a gente colocar no estado do conhecimento, a gente vai colocar de 2020 a 2022, mas não quer dizer que, eu encontrei um artigo lá de 2015, que pode me ajudar a pensar. Eu não vou colocar no estado do conhecimento, mas eu posso incorporar depois no quadro teórico, ali na discussão com os autores. Mas nesse quadro do conhecimento, do estado do conhecimento, não vai. Olha esse aqui que interessante, eu acho que tem uma aproximação bem, bem importante, ó. Os corpos de professoras e crianças da educação infantil, a formação e suas potências, impotências e fragmentações, ações. Bem interessante, né? Esse jogo de palavras aí. Então, provavelmente é um artigo que a gente pode utilizar. Eu estou vendo aqui que é da revista interinstitucional Artes de Educar. Eu também já publiquei recentemente nessa revista, e eles tinham um dossiê que falava sobre formação de professores, corporeidade, durante a pandemia. Enfim, então, esse é o exercício, esse é o movimento. Então, a gente viu Cielo, a gente está vendo agora o periódico da CAPES, e tem outro que eu também quero mostrar para vocês, que é o Banco de Teses e Dissertações. Deixa eu botar aqui. Banco de Teses e Dissertações, ó, BDTT. Deixa eu abrir aqui. Depois eu vou salvar essa gravação e disponibilizo para vocês, né? Porque às vezes a gente não consegue pegar tudo. Bom, aqui, ó. Acesso e visibilidade às teses e dissertações brasileiras. Então, todas as teses e dissertações que são publicadas em programas que têm, digamos assim, o credenciamento da CAPES, que são praticamente todas, vão estar aqui. Então, como é que a gente faz o refinamento, né? Eu vou botar aqui formação de professores. E aí, isso vocês podem fazer com qualquer tema que vocês estejam pesquisando. Digamos que a Mil queira saber mais sobre... O que te interessa, Mil? Pode ser antropologia, que a gente tinha conversado. Boa! Antropologia e infância, digamos, né? Então, ela vai colocar ali, antropologia e infância, e ela vai refinando a busca. Não achou muita coisa, ela vai colocar antropologia e criança, antropologia e pedagogia, né? Então, vai se jogando palavras que possam trazer artigos que podem nos ajudar nesse momento aí. Bom, vou colocar a formação de professores e vou aqui para busca avançada. Buscar por formação de professores, infância
E corpo, vamos ver. Eu encontro o mesmo periódico nas 3 revistas ou cada uma vai ter... Então, não repete? Não, pode repetir. Pode repetir. É uma boa pergunta. Às vezes, principalmente no periódico da CAPES e selo, porque elas podem estar nos 2 espaços. Então, pode aparecer o mesmo nesses 2. Nem todos que estão na selo estão na CAPES e o contrário também, né? Mas alguns sim, alguns se repetem. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Aparece o título. Bom, mas aqui, ó, a gente já vê, ó, 2016, 2018. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar onde é que está o ano, autor. Aqui eu poderia ainda refinar. Eu quero saber só de tal universidade. E aqui vocês vão ver, né, que tem várias universidades, repositórios, programa, né? Eu quero ver só no programa de educação da FURG, tenho como refinar, mas aqui no caso a gente quer por orientador, se é dissertação ou tese, idioma, tá? Só o português, né? Por quê? Por que tem só português? Porque o que tem cadastrado na CAPES, todos eles podem ter o resumo em inglês, né? E tudo mais, mas obrigatoriamente todos estão em português. Por assunto, aqui, ano de defesa. Eu vou botar a mesma coisa, 2020 a 2022, já que é referente a esse ano. Então, ó, são 12 resultados, já diminuiu. Mesma coisa, vou botar lá nos descritores que eu coloquei formação de professores, infância e corpo, e apareceram de 2020 a 2022, e apareceram 12 resultados. Destes, aí eu vou olhar, vamos ver aqui, ó, conhecimentos matemáticos presentes em brincadeiras da educação infantil que envolve o corpo em movimento. Bom, aí fala especificamente na questão da matemática, então não me interessa nesse momento. As diretrizes curriculares de Campinas para a educação infantil e o governo dos corpos infalantes. Fala, né? Bem interessante. Bom, aí fiquei na dúvida. Vou lá e vejo o resumo da dissertação. Aí eu posso clicar aqui. A minha internet vai permitir que ele baixe. E aí, olha só, eu tenho acesso aqui ao resumo, né? Posso ler o resumo para ver se ele me interessa. Eu vi que fala de coisas que não têm a ver com a formação de professores, da infância. Bom, aí não me interessa. Aí eu vou descartar. Corpo e criança, a desconstrução da imagem corporal em tempos de cultura administrada, também posso dar uma olhada lá para ver se me interessa. E aí a mesma coisa, assim, eu vou fazendo isso, eu vou ler vou ler o título e vou ver lá o resumo. Se eu olhei o título, né? Ó, Virgínia Bicudo e o curso de psicologia da UFBA. Significações de uma intelectual negra em uma formação sem cor. Aqui, pelo título, me parece que não tem relação com a questão da educação infantil, da infância. Então, eu não vou considerar na minha busca. E assim eu vou fazendo esse movimento. Educação física, tá. Deixa eu baixar este aqui. Bom, aí fiquei na dúvida. Estou vendo aqui, ó. Data da defesa, 2020. Aí eu vou abrir o resumo para ver se me interessa. Então, esse é o movimento. E aí eu vou digitando outras palavras aqui em cima, vou mudando a busca para chegar num denominador comum, né? Uhum. Eu faço os descritores, os mesmos em todas as Isso aí. Os mesmos descritores na Cielo, nos periódicos da CAPES e aqui.
Até facilita, né? Se tu conseguir abrir ali e fazer os 3, fica mais prático. Não é difícil, né, gurias? Deixa eu voltar para cá. Deixa eu só... E aí, assim eu vou montando o estado do conhecimento. Deixa eu voltar aqui. Depois até mando essa planilha para vocês terem um guia, né? Tranquilo, Rafa? Tranquilo, ali no selo, se eu não me engano, tem umas palavras-chave para tu conseguir buscar tudo. Eu acho que eu tenho salvo ali, eu posso mandar para vocês também. Ótimo, perfeito. Eu vou depois criar um grupo com vocês 3, acho que fica mais fácil a gente se trocar por ali, né? Fica. Muito bem. Mas era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje, para vocês terem contato com essa busca, né? E assim que tiverem um tempinho, ir fazendo, vendo o que tem produzido, isso também dá uma clareada, né, sobre aquilo que vem sendo publicado, porque a ideia é a gente fazer coleta de dados, né? Provavelmente a gente vai fazer questionário para essas professoras que estão participando, algumas talvez entrevista, para coletar dados a partir da formação que a gente está fazendo, e aí depois a gente olhar para esses dados e analisar. Mas o primeiro movimento é a gente fazer a busca em base de dados, o estado do conhecimento. Tá bem? À medida que vão fazendo, vocês vão, e aparecendo dúvida, vocês vão me falando. Pode ser? Então tá. Era isso, Rafa. Tá bem? Tá bem. Então tá. Aproveita esse tempinho agora para dar uma descansada também, né? A Mil também. Tem umas semaninhas aí. E quando tiver formação, se vocês quiserem ir junto, acompanhar, acho que é bem bacana. Né? Ó, a Rafa gostou. Já quero ir na próxima. Legal. É um outro tipo de conhecimento, né? Sim. E tu vai vendo as realidades, né? Que elas vão falando que elas vivenciam em aula. É bem legal. A Escola do Campo, quando eu fui lá conversar com elas, uma das coisas que a gente falou muito foi que as pessoas têm uma ideia muito romantizada da escola, né? Da escola do campo. Uma escola do interior, no meio da natureza. Mas a grande maioria dos alunos que lá estudam, eles passam horas dentro do transporte, dentro do ônibus para chegar ali. As famílias têm uma realidade bem difícil, né? Tanto em termos de horário, rotinas de trabalho, condições, também é bem complicado. Mas quando a gente fala escola do campo, assim, a gente imagina, é tudo muito bonito, né? É maravilhoso. Aí sim, mas tem as dificuldades também. A gente estava conversando, né? E aí, tipo, elas comentaram que vem uma ordem lá de cima, da secretaria, que era para fazer um projeto. Não sei se elas comentaram isso contigo. Que era para mandar uma foto de, né, escola do campo, como é o dia a dia das crianças. Aí, tipo, eu não sei o que o pessoal estava pensando, que eles iam mostrar, sei lá, cavalo, vaquinha. Elas estavam mostrando como é o dia a dia delas, sabe? Na frente da TV, andando de carro, andando de ônibus, né? Foi um ponto que elas colocaram, assim, que romantizam muito, assim, né? A escola do campo. Isso aí. Pensando que é tudo natureza, né? Tudo uma... Mas a escola é muito bacana, né? Pequenininha, tem 3 salas de aula, se minha memória não falha, mas o dia que eu fui também tinha muito sol, e eu levei elas para a rua, para fazer atividades na rua, né? Então, foi bacana, assim, porque eles também elas puderam perceber como as crianças se sentem naquele espaço. Então, foi bem bacana. Mas a Paula também gostou muito, a professora que foi, né? Então, foi. Ela levou elas também para a rua para elas analisarem o redor, assim, né? E elas diziam, tinha coisas que eu nem sabia que tinha aqui, agora que eu tô analisando, né? Aí, quando a gente estava voltando, fui fazendo exercício, porque meu pai, ele mora no Povo Novo,
Mas é tipo, é um retorno. Onde ele mora é tipo um retorno antes do pedágio de Pelotas. Eu nunca tinha visto que tinha um Michael Sul ali no meio da estrada para cá. Eu nunca tinha visto. Aí eu comecei a reparar. Aham.